Palmeiras vence, o Mirassol se mantém invicto no Campeonato Paulista, agora está oficialmente classificado como o primeiro do seu grupo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Torcedor. Se você quiser receber mais conteúdo, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar um like, que você me ajuda bastante. E vamos lá, pessoal. O Mirassol é casca grossa. É um time que tem uma proposta de jogo interessante. A gente viu isso no jogo de hoje mais uma vez. Era um time que participou da Série B do ano passado, né? Quase subiu de divisão. E junto com o Novo Horizontino é um daqueles times que eu coloquei aqui para vocês já em outros vídeos. Esse comentário dizendo que é uma das equipes que vai mesmo dar trabalho e pode complicar a vida dos grandes. Bom, no jogo de hoje o Mirassol atrapalhou bastante a vida do Palmeiras, que não fez um grande primeiro tempo. O jogo no primeiro tempo foi bem equilibrado. O Palmeiras tinha um pouco mais de postura de querer buscar o resultado por estar jogando em casa, mas a verdade é que não conseguiu se impor na partida durante a maior parte do tempo. Já o Mirassol conseguiu chegar algumas vezes, obrigou o Everton a fazer algumas boas defesas. O Everton chegou a dar um susto ali no momento também, mas que ajudou bastante o Palmeiras, porque foram lances perigosos, e o Mirassol conseguiu ali tocar a bola, rodou o jogo, enfim. O Palmeiras não se encontrava em campo, eu senti uma certa dificuldade do time ter produtividade ofensiva. E em termos de escalação, até curioso, é importante a gente colocar aqui. Há uns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre a formação anti-bagres, né? Entre aspas, né? Usando aí esse termo que o pessoal às vezes coloca. E eu coloquei uma escalação que em termos de jogadores foi muito parecida com essa que o Palmeiras entrou em campo hoje. O que muda é, na verdade, a disposição tática dos jogadores, né? Que não foi exatamente ali a mesma, mas eu vou colocar aqui na tela mais ou menos como o Palmeiras entrou um pouco hoje, e vocês vão ver até que é um pouco uma formação assimétrica, né? O Palmeiras pendia um pouco mais para o lado direito, tinha mais apoio naquela área, o Rafael Veiga caía por ali muitas vezes. O Hendrick já jogou na maior parte do tempo bem aberto, recebeu muitas vezes, inclusive a bola aberta ali perto da linha lateral para tentar começar uma jogada, e o Marcos Rocha dando o apoio por ali também. Já do lado esquerdo ficou mais um corredor aberto para o Piquerez no primeiro tempo fazer aquela projeção até a linha de fundo, até a intermediária. Bom, enfim, nesse contexto de um jogo que não foi assim tão brilhante do Palmeiras, e o Mirassol tendo um toque de bola, jogando bem, o jogo então começou tenso, como eu falei, equilibrado. O Mirassol criou algumas chances, chegou a um gol no escanteio, a zaga do Palmeiras não conseguiu cobrir ali o lance, mas pouco tempo depois chega um gol com o Aníbal Moreno, o primeiro gol que ele faz com a camisa do Palmeiras. Ele fez no geral uma boa partida, inclusive, embora ele tenha falhado num lance muito importante já no finalzinho do jogo, que quase resultou em mais um gol do Mirassol. Ele tentou dar um passe ali que forçou um pouco a barra, acabou não dando certo. Mas enfim, no geral, foi uma boa partida. Ele acaba marcando um gol de cabeça, ele não é nem um jogador alto, mas ele tem essa característica também de muitas vezes cabecear. A gente já viu isso em outros jogos do Palmeiras, não é uma novidade, uma hora ia acabar saindo gol como saiu no jogo de hoje. Quem deu o passe pro gol, inclusive, foi o Luan, o zagueiro que recebeu a bola em condição de executar o cruzamento. Mas enfim, vira-se a primeira etapa com esse jogo truncado e o Palmeiras empatando em 1-1. No segundo tempo, o time do Mirassol deixa mais espaço, o Palmeiras começa a aproveitar os contra-ataques, mas aquelas, né? Não faz os gols, como muitas vezes a gente já falou aqui, que o Palmeiras acaba perdendo muitas chances, e dessa vez não foi tão diferente. O Hendrick mesmo acabou perdendo uma grande chance de gol, até que nessas sucessivas arrancadas em contragolpe que o Palmeiras foi dando, uma hora ia acabar saindo alguma coisa, né? Pode perder uma, perder duas, mas não perde a terceira, a quarta, a quinta. Então, num lance, o Flaco Lopes sofre um pênalti convertido pelo Rafael Veiga, que logo na sequência é substituído, e no finalzinho da partida, numa arrancada, o Breno Lopes faz ali o 3-1, dando essa vitória que dá a impressão de ter sido segura para o Palmeiras, uma vitória tranquila, mas não foi não. O Mirassol deu muito trabalho, o Palmeiras teve dificuldade de se encontrar em campo e realmente se impor diante do seu adversário jogando em casa. Então é uma partida que, como resultado, muito bom, ajuda o Palmeiras a atingir todos os objetivos na fase de grupos, mas fica essa consideração, né? Não foi assim um jogo brilhante, embora no futebol realmente nós não vamos fazer jogos brilhantes sempre. Então, quando eu digo isso, é mais como um sentido de constatação do que necessariamente uma crítica. Eu não estou aqui pesando para cima do time do Palmeiras ao dizer isso, apenas constatando algo que eu enxerguei com os meus próprios olhos. Agora, como destaques da partida, geralmente eu cito 3, né? Como tradição mesmo, não é uma regra que eu impus aqui, é só por... Acho que 3 é um número interessante para a gente ter uma variedade maior. Mas no jogo de hoje eu só vou destacar 2 nomes. Vou destacar do lado do Palmeiras o Hendrick e o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno por ter feito gol, ter feito uma boa partida de um modo geral, apesar dessa falha que eu mencionei. Mas quanto ao Hendrick, eu vou dar esse destaque correndo o risco já de daqui a pouco os pessoal me chamarem de Hendrick Zete, né? Alguma coisa assim. Porque eu tenho elogiado muito esse jovem jogador aqui no canal, tem até um vídeo recente também falando só sobre ele. E mais uma vez eu tenho que destacar essa atuação porque é simplesmente impressionante. Todas as vezes que a bola cai no pé dele, ele tenta algo diferente e na maioria das vezes consegue. Então é drible, é jogada em velocidade, é bons passes, finalizações. Ele faz o jogo ficar diferente, ele movimenta o jogo, ele dá um trabalho
enorme para a defesa adversária. Realmente é uma daquelas promessas do futebol. Mas enfim, já falei isso num vídeo recente, não vou ficar me repetindo aqui. Então, coloco esse destaque também, apesar dele não ter marcado gol, não foi dele a jogada do gol, mas o jogo inteiro foi tentando, foi para cima, criou muitas oportunidades, movimentou o ataque do Palmeiras de uma maneira muito interessante, mais uma vez. Já o Flaco Lopes, seu parceiro de ataque, que vinha muito bem, um pouco menos ali eficiente, hoje ele não foi tão inspirado, também não marcou. Mas, de um modo geral, a equipe do Palmeiras não teve assim jogadores ruins, que fossem péssimos, merecessem uma crítica mais dura, foram vários jogadores regulares com poucos destaques. O que eu queria só colocar aqui como consideração mais uma vez a nova função do Zé Rafael parece não estar muito bem adequada ao estilo do jogador por enquanto. Claro que ele pode se adaptar, como ele já se adaptou anteriormente, né, jogando numa outra função que não era dele. Então, nesse momento, o Zé Rafael ele não faz nem o primeiro e nem o segundo papel de meio campo, nem o primeiro volante, nem o segundo. Ele faz quase que um terceiro homem. É um jogador mais ali de ligação, já se apresentando mais ao ataque, um pouco mais de liberdade. E jogando pelo lado esquerdo. Mas como esse terceiro homem, ele não tem jogado exatamente como se fosse um ponta esquerda, de fato. Ele não fica aberto lá na linha lateral esperando uma bola para dar amplitude. O Palmeiras teve amplitude hoje do lado direito, mas não tanto do esquerdo. Então ele joga, apesar de ser pelo lado esquerdo, ele joga ali num canal intermediário, entre o corredor central e o corredor lateral. Imagina que você divide aquele setor em três, então ele está no corredor do centro, como se fosse essa a ideia. Por enquanto, não é dizer que ele tenha tido uma atuação catastrófica, nem nada do tipo, mas ele perdeu um pouco o destaque, a eficiência que ele vinha tendo anteriormente. Então ele vai precisar se adaptar melhor a isso para cumprir melhor uma função desta forma, ou pode ser até que ele venha a ser escalado jogando de uma forma diferente em outro momento, como um segundo volante, função que ele executou nos últimos anos, ou enfim, o que for necessário ali para o time. Bom, então esses eram os destaques e considerações. Pessoal, como a rodada agora está praticamente no seu início, a gente não teve aqueles outros jogos que geralmente eu comento aqui, a gente não teve nem jogo do Santos, Corinthians, do São Paulo, mas tivemos um jogo do Red Bull Bragantino que venceu o Ituano por 1-0 e com isso ele garante já uma vaga para a próxima fase, não necessariamente o primeiro lugar do grupo, porque a Inter de Limeira ainda pode ultrapassá-lo, mas já é um dos times garantidos na próxima fase, assim como o Palmeiras, que com essa vitória garante a primeira posição e, portanto, está classificado. Só não está definido ainda se ele vai ter a melhor campanha geral. E isso importa em termos de mando de campo, né? Mais para frente nas fases decisivas, mas existe uma grande chance de que sim, o Palmeiras consiga concretizar isso. Sobretudo agora teremos um jogo no meio de semana contra a Portuguesa. Vencendo essa partida, aí sim o Palmeiras assumiria a liderança geral do campeonato e poderia terminar assim a primeira fase se mantiver o bom resultado na última rodada. Bom, então pessoal, mais uma vez um vídeo um pouco mais rápido aí, comentamos a partida de hoje. Vocês devem ter percebido que a minha voz pode ser que esteja um pouco estranha, mas enfim, estamos aqui para fazer o vídeo da mesma forma e eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!